Muito bem, meus queridos, nós estamos com uma série de mensagens que começou sem muita pretensão, né? A gente começou estudando algumas passagens, falando de perseverança, falamos de Hebreus 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e esse tema aí que nós estamos trabalhando, vivendo com perseverança. E eu quero hoje continuar essa série com os irmãos, né? E como eu havia comentado com os irmãos, nós vamos tratar dessa nossa experiência de viver com perseverança, olhando para Jesus, enfrentando as adversidades com perseverança, os problemas com perseverança. E agora, de modo muito especial, vou falar sobre frutificar com perseverança, frutificando com perseverança. E eu vou pedir para você abrir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, vai ser justamente a parábola do semeador que saiu a semear, frutificando com perseverança. Vamos lá abrir em Lucas capítulo 8 em diante, você tem aquela famosa parábola do semeador. E diz assim a palavra de Deus: logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, como Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que os serviam com os seus bens. Ora, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: saiu o semeador a semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, porque não havia umidade. E outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É aqui, vamos orar, meus queridos, depois nós vamos continuar o restante, a explicação da parábola, porque você está diante de uma parábola muito interessante. É uma das poucas parábolas que Jesus dá o significado dela para nós. São poucas, né? Vamos pedir a bênção de Deus para nós. A interpretação está no texto, eu só leio o restante, mas a aplicação, né, que Deus nos ajude a aplicar isso na nossa vida. E a mensagem de hoje é mais uma aplicação desta verdade, né, para nós frutificarmos com perseverança. Vamos orar. Ó Pai querido, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa, uma espada de 2 gumes, que ela fale, Senhor, ao nosso coração essa noite, que ela frutifique nos nossos corações, que ela encontre uma terra, ó Deus, boa para crescer, ó Pai, no sentido de corações abertos, corações atentos, ó Pai, ao que o Senhor tem para nos dizer. Fala o nosso coração, Senhor, traga realmente esperança, luz, direção, perseverança, ó Pai. Queremos viver uma vida com perseverança. E agora, especificamente nessa mensagem, queremos frutificar com perseverança. É o que eu te peço, com perdão dos meus pecados, a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Nós estamos, então, como eu disse, diante de uma parábola muito... dizem que é a parábola das parábolas, né? É uma das parábolas mais assim ricas que nosso Senhor Jesus contou, e uma das poucas que ele deu uma interpretação, o significado dessa parábola. Para a gente lembrar uma coisa importante, né? Essa parábola que nós acabamos de ler aqui, e que nosso Senhor disse, foram muitas parábolas. A gente tem que entender um pouquinho o que é uma parábola, por que Jesus usava parábolas. Estudando um pouquinho sobre o significado de parábola, eu descobri o seguinte: vem do grego parabolê, e na língua de Jesus, no aramaico,
Jesus não falou em grego, falou em aramaico, a palavra matlá significa literalmente, dentre outros significados, mas principalmente enigma. Enigma. Então, uma parábola é um enigma. Mas é interessante que os próprios discípulos, se você depois continuar lendo, nós vamos ler daqui a pouco, eles ficaram assim, intrigados. Por que que Jesus estava falando em parábolas? Porque é um enigma. Mas o texto mostra aqui Jesus andando com um pequeno grupo. Seus discípulos, você lê o texto sagrado, algumas mulheres, algo assim muito interessante. Na época de Jesus, os mestres, os rabinos, eles não davam nenhuma atenção para as mulheres. Jamais mulheres acompanhavam o rabino. Jesus estava fazendo algo assim inédito, já começa por aí. E eram mulheres assim, que vieram de situações bem diferentes. Você tinha uma mulher que era da vida, que havia se convertido, uma mulher endemoniada, uma outra enferma que foi curada, você tinha a mulher do procurador de Herodes. Era um grupo de mulheres que estavam ali junto com os poucos discípulos, andando com Jesus, e a Bíblia diz que elas sustentavam a obra. Alguns comentaristas dizem que é uma das únicas passagens que mostram como que Jesus era sustentado no seu ministério, porque a gente não sabe, a Bíblia não fala. A Bíblia diz que havia um tesoureiro que andava com a bolsa, mas como que ele era sustentado? A Bíblia não dá muito destaque. Uma das poucas passagens mostra que com seus bens elas serviam, elas sustentavam o ministério de Jesus, aquele grupo de discípulos. Então ali vê Jesus com o seu pequeno grupo, era uma igreja, gente, era uma igreja ambulante. Você tinha a SAF organizada, entendeu? Você tinha o grupo dos presbíteros, diáconos, uma igreja ambulante, que ia de cidade em cidade pregando o evangelho. Eles não tinham uma parada, né? Não tinha um lugar específico para ficar lá adorando. Eles iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho. Só que de vez em quando acontecia uma coisa. Jesus fazia uma cura, fazia uma coisa diferente, e aí, multidão, enchia. E Jesus sabia que no meio daquela multidão, a grande maioria não estava nem um pouco interessada em Deus, no reino dos céus, nem na sua mensagem. E lendo alguns comentaristas, muitos estudiosos observaram isso, que quando grandes multidões cercavam Jesus, ele lançava um enigma. E eu fui querer entender, mas por que Jesus lançava um enigma justamente para essas multidões? Quando as multidões se aglomeravam, ele intensificava as parábolas. Sabe por quê? Eu cito aqui um teólogo que ele diz o seguinte: as parábolas exigem pensamento e seriedade espiritual. Separam o interessado sincero do ouvinte casual. Porque muita gente estava ali, sabe? Gente, se um cachorro for atropelado na rua, você sabe o que acontece. Junta gente. Se você estiver andando na rua, tiver 5 pessoas em roda de alguma coisa, você vai lá ver o que está acontecendo. Você não sabe nem o que está acontecendo. Às vezes a gente anda assim, aqui mesmo no Mercadão, naquela praça, de vez em quando você vê um grupo aglomerado lá, e você vê alguém que está fazendo alguma coisa, o povo gosta disso. Gente que está ali, a multidão, não sabe nem por que está ali, não está nem preocupado. Curiosamente, Jesus juntava a multidão, ele começava a intensificar as parábolas. Por quê? Porque gente que não está interessado em Jesus, não vai perder tempo com parábola. Falei, esse negócio é complicado, muita filosofia para mim, deixa eu ir embora. E já seguiu o caminho. Mas quando Jesus jogava uma parábola, tinha gente que falava assim: qual o significado disso? Eu quero compreender o sentido disso. Eu quero entender o reino de Deus. O que esse mestre está falando? Aí os interessados. Porque a parábola é um enigma, que faz a gente pensar. Então ela já faz ali uma divisão de água. Você solta a parábola, já metade já ia embora. Entendeu? Ficavam os interessados. Então é uma curiosidade muito interessante, né? É muito interessante isso. Você vai observando Jesus, junto à multidão, ele começa a soltar a parábola. Aí a turma vai dispersando. E vai ficando aquele grupo interessado. E são poucos, gente. Porque tem várias situações que Jesus tinha uma multidão seguindo ele, porque um dia antes ele tinha multiplicado o pão, né? Tinha feito o peixe, aquela coisa toda. Aí veio a multidão de novo. Aí Jesus pregou um sermão lá que dispersou a maioria. Porque era gente que não estava interessada em Deus. Então isso é uma coisa, a parábola é isso, gente. A parábola, ela tem esse propósito de nos fazer pensar, refletir, buscar. Ela faz essa separação. Ela exige uma reflexão, seriedade espiritual, né? Ela exige de nós e faz essa separação do interessado sincero daquele que é um ouvinte casual. Então, aqui Jesus lançou uma parábola.
Nós acabamos de ler uma parábola que fala de alguém que saiu lançando a semente. E quando lançava a semente, ele vai falar de 4 situações diferentes. Então a primeira, caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. A segunda, por falta de umidade. A terceira caiu no meio de espinho, por falta de umidade. A terceira caiu no meio de espinho, por falta de umidade. A terceira caiu no meio de espinho, por falta de umidade. A terceira caiu no meio de espinho, por falta de umidade. A terceira caiu no meio de espinho. Tem um caminho, tem um lugar que não tem interesse nenhum para eles de que cresça ali. É terra batida, sabe? É chão duro, em que o semeador vai e vem. Tudo é feito naquele caminho. Como o canteiro que você deve ter lá no fundo do seu quintal, tem aquele caminhozinho que você anda assim, né? Ali ninguém quer que cresça nada. E ele vai jogando a semente. Ele vai jogando assim, sem muita preocupação não. Ele não faz um negócio que a gente está acostumado. Depois que ele joga a semente, na semente tem pedra, na terra lá tem pedra, tem espinho, está tudo junto. E ele joga a semente. Depois que ele joga a semente, que ele ara a terra. Lá no Oriente, eles fazem exatamente diferente do que nós fazemos assim. Então Jesus usou uma ilustração que era muito comum para aquelas pessoas, que a maneira de semear é diferente até da nossa. Que nós aramos, colocamos a semente lá dentro, enterramos, né, e regamos. Lá não, é tudo diferente. Aí depois que a semente está tudo espalhada, ele não quer nem saber onde está a semente. Aí ele vai pegar o arado e ele vai arar. Aí o arado é uma figura muito conhecida lá, você sabe, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, o que diz a Bíblia? Não é digno do reino dos céus, né? Então o arado era um instrumento usado, só que depois que a semente já estava lá. Aí embora levantando pedra, levantando espinho, alguma semente ficava pelo caminho, que era chão pisado, não iam germinar mesmo. Aí depois ele ara a terra, ele ara a terra, ele ara a terra e pronto. Aí com o tempo, o que vai acontecer? Proporcionalmente falando, a gente pode dizer que de cada 4 sementes, uma brota. Significa que 25% vai brotar. Mas ele não está preocupado com isso. Porque se você vê a uma, 100 por 1, ou seja, de cada 4 que ele planta, 3 ele perde. Mas uma que germina produz 100. Então vale a pena. Então é um jeito muito prático. É uma coisa daquela cultura. É diferente. Jesus lançou essa parábola e ficou aquele enigma. Foi já separando um grupo que não estava nem aí, preocupado com Deus, querendo entender a mensagem. E um grupo pequeno ficou. E aí esse grupo pequeno, que é que me chama a atenção, depois que ele lançou essa parábola e diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, aí o grupinho pequeno, lá no verso 9, que vai trazer a interpretação para a gente. A interpretação vem. Perguntaram-lhe então os discípulos, o que significava essa parábola? Aí Jesus vai dar essa explicação do porquê da parábola. A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse contexto. Já vai separando aqueles que realmente não têm um coração interessado. São só ouvintes casuais. Pois, esta parábola. Aí ele vai trazer o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não suceda que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas esses não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, aqui significa aberto para receber a palavra, a retém e dão fruto com perseverança. E até aqui, meus queridos, ele traz então a interpretação dessa parábola. Então, usou a semente, usou a terra, usou o semeador, e depois trouxe um significado espiritual para a nossa vida. E o significado justamente esse, meus queridos, como frutificando com perseverança. São os 4 terrenos diferentes que nós temos aqui, que claramente essa parábola, de uma maneira, ele está fazendo aqui usando a terra como se fosse o coração. Então você tem o coração duro e as aves do céu, coração alegre e as pedras, coração bom e os espinhos, e o coração bom e os frutos. Lembrando que coração bom aqui, a Bíblia diz, bom só um que é Deus, não é o contexto de ser bonzinho e isso aí aceita Jesus, não é isso não, gente.
claramente aqui é o contexto de alguém que está com o coração aberto, interessado, está ávido pela palavra. Esse recebe e dá fruto. Eu havia comentado até na semana passada que os próprios rabinos dividiam as pessoas em 4 tipos. Né? Aquelas pessoas que são, no que diz respeito a ensinar, né? Aquelas pessoas que são rápidas para aprender, mas são rápidas para esquecer também. Isso aí é fogo de palha. Sabe fogo de palha? Isso acontece muito. Você vai, nossa, você vai, de repente, é rápido que a pessoa recebe, mas é rápido que vai embora também. Tem aquele que é lento para receber, é o coração duro agora. É lento para receber, demora, mas depois que rapidamente esquece. É demorado para aprender as coisas, mas esquece rápido também. Tem aquele que é rápido lento para aprender, demora para aprender, mas também demora para esquecer. Bom, dá bastante trabalho para ensinar, mas não esquece nunca mais. Mas tem aqueles outros que pegam rápido as coisas e nunca mais esquecem. É de repente. A gente ouve pessoas que ouviram o evangelho uma vez, aquilo mesmo, compreenderam, abriram o coração, entraram de cabeça e nunca mais saíram. Cresceram, multiplicaram-se, amadureceram. Então, os rabinos na época de Jesus falavam de 4 tipos de pessoas. Né? Aprende rápido, esquece rápido. Aprende devagar, esquece rápido. Aprende devagar e esquece devagar. Quer dizer, demora, né, para esquecer. E aquele que aprende rápido e esquece devagar. Esse é o melhor, né? Mas nem todo mundo é assim. Jesus, então, ele estava falando de um contexto comum naquela época. Da experiência de você transmitir, comunicar alguma coisa e a pessoa reter aquilo ou não. Usou essa parábola, fez uma aplicação extraordinária. O coração duro é a figura do caminho, terra batida, não germina. Mas aqui, Jesus diz, na primeira parte da parábola, que as aves do céu vêm e comem. Todo mundo sabia que quando o semeador caía no caminho, a ave comia. Só que Jesus traz agora a aplicação espiritual. Ele diz assim: os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não suceda que credo sejam salvos. Primeira coisa que a gente tem que lembrar então, gente, dessa questão de semente da palavra no coração e frutificar e dar frutos. Nós temos que lembrar que isso é bíblico, é a primeira coisa que é colocada por Jesus. Existe, sem dúvida, uma resistência espiritual. Existe um coração duro, que é incapaz de receber a palavra de Deus, se não é uma obra extraordinária de Deus. E nessa hora, a ave que simbolizava aqui o próprio inimigo, Satanás, tira do coração das pessoas. Quantas vezes você não teve a experiência de compartilhar a palavra de Deus com alguém, e a pessoa de coração duro, parece que do jeito que você fala, entra pelo ouvido e sai pelo outro, não afeta nada, não mexe nada. Gente, você tem que entender que mais do que tudo, existe uma luta espiritual. A Bíblia é clara em dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Existe uma luta espiritual, sim. A Bíblia fala de Satanás, Jesus fala de Satanás. Nós somos presbiterianos, presbiteriano não fica todo o culto falando de Satanás. Tem igreja que fala mais do diabo do que de Deus, né? Mas a gente não vai deixar de lembrar que existe esse ser. E olha, a maior vitória do diabo nos últimos tempos, na era moderna, é fazer com que o mundo não acredite que ele existe. Pronto, ele não precisa de mais nada. Aí ele passar desacreditado. Ninguém acredita que ele existe. Pronto, já está muito bom, meio caminho andado. Mas ele existe. E existe sim uma luta espiritual. E quando a gente fala de luta espiritual, nossas armas dessa milícia, dessa luta, não são carnais, são espirituais. Tudo é feito na dependência de Deus, cação do Espírito Santo. A Bíblia diz que não é nem pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Diz lá a palavra do profeta. Ou seja, a arte de semear, de levar a mensagem para um coração, meu querido, é uma obra de Deus, é algo espiritual, é uma luta contra as trevas. Que a Bíblia também diz que o Deus desse século, minúsculo, que é quem? O Deus minúsculo é o diabo, é aquele que as pessoas adoram, estão seguindo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não creiam, não aceitem. Então, o que a gente lembra, e não pode esquecer, que uma pessoa que ainda não abriu o coração para Deus, ele está cego espiritualmente. E num certo aspecto ele está sim sob a ação do inimigo. Não é que ele está endemoniado, não quer dizer que todo mundo que não é evangélico está endemoniado, que não tem Jesus, não é isso. Ele está num aspecto que ele está cego espiritualmente. Ele está totalmente iludido com essa vida. Ele não consegue ver nada.
Espiritualmente é um cego. A Bíblia diz até que é morto espiritualmente. E uma pessoa morta espiritualmente, a Bíblia diz o quê? O homem natural, o homem que não nasceu de novo, ele não pode aceitar as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. É o coração duro, é a terra batida. É aquela pessoa que você semeia. Deixa eu falar uma coisa, ore um pouco mais. Prepare mais ali o terreno. Rogue a Deus. Peça uma palavra espiritual para falar aquele coração. Porque a luta, meu querido, é uma luta espiritual. A pessoa está cega, não é pela força. Não adianta, sei lá, forçar. A gente sabe, né? Quem se converteu aqui já deve ter tido a experiência no início de conversão de querer converter alguém na marra. Olha, todo mundo já fez isso. Foi a pior coisa que pode acontecer na sua vida, né? Todo mundo já teve a experiência de converter alguém na marra. Eu lembro de uma história de um missionário que parece que foi David Livingstone que levou o evangelho na África. É uma história muito rica, muito bonita. Isso aconteceu há muito tempo atrás. E diz que quando o chefe da tribo compreendeu, um deles parece que se converteu mesmo, né? Ele falou, mas é assim, quer dizer que tá. Só ele tinha compreendido o evangelho, né? Aí agora o missionário falou, então, agora nós precisamos evangelizar toda a tribo, precisamos levar a mensagem do amor de Deus, eles precisam se converter, né? Precisamos pregar porque eles abandonem os ídolos, né? Aquela idolatria, aquelas feitiçarias que ele praticava e se volte para o Deus vivo, tá? Falou. O chefe falou, pode deixar comigo. Entrou lá na oca dele, saiu com um chicote na mão, reuniu toda a tribo. Aí o missionário, não é assim. Não é nem pela força, nem pela violência. Gente, até um índio na tribo tenta converter os seus familiares no chicote. Né? Não, agora é comigo mesmo, já passou a mão no chicote, chama todo mundo aqui que vai todo mundo aceitar Jesus hoje. Né? Aí ele precisou explicar que é uma obra do Espírito. É uma luta espiritual, não é a carne. Meu coração duro, gente, está morto espiritualmente. Gente, é um milagre. A semente brotar no coração é um milagre. Isso te faz pensar uma coisa, meu irmão. Se você está aqui hoje, você é fruto do milagre de Deus. Seu coração era duro como uma pedra. Se você está se interessando pelo Evangelho, entende? Alguma coisa está acontecendo. O Espírito Santo está quebrando. A palavra de Deus é uma pedra, né, que esmiuça a penha. Ela é forte como uma rocha, ela vai lá e quebra o nosso coração. E a Bíblia diz que Deus tirará nosso coração de pedra e nos dará um coração de carne. É isso que aconteceu com a gente. Em algum momento alguém falou do Evangelho. Nem você, até você que nasceu na igreja. Isso foi abrindo seu entendimento, começou a compreender o que está acontecendo, porque o Espírito Santo fez germinar esse negócio. Então a primeira coisa, existe uma luta espiritual. A pessoa está morta, está sob a ação do inimigo, não tem o que fazer na carne. É oração, é dependência, é ação do Espírito Santo. É a palavra de Deus ser pregada com fidelidade, na esperança de que o diabo seja vencido nessa hora, porque a luta é espiritual. A figura da ave que vem é essa, é o diabo tirando, coisa tremenda, gente. Ele tira de várias maneiras. Aquela mensagem colocada é como uma semente que é lançada, e aí a pessoa vai para casa com aquilo. E aí já vem uma pessoa, já fala uma besteira para ele, já cria confusão daquilo que ele estava pensando no coração. Aí ele já vai ver alguma coisa na televisão, que é uma teoria que vai contra aquele pensamento dele. Aí ele vai ler um livro, são uma série de coisas que o inimigo usa para espiritualmente tirar do nosso coração o entendimento. É uma luta. Todo mundo sabe disso. Há pessoas que resistiram muito tempo para o Evangelho. Resistiram. Era o diabo tirando, a semente era pregada, o diabo tirava. Gente, se você quer ser usado por Deus, se você está sendo em algum momento, né, dada oportunidade para você levar a palavra para alguém, sabe uma coisa, você está numa guerra espiritual, você está lutando com um demônio, que está cegando aquela pessoa, às vezes ela está presa à idolatria, ela está presa a um monte de coisa, e para libertar essa pessoa, que não é na força, não é na raça, não é no chicote, não é nada não, é no joelho no chão, dependência. Senhor, tem misericórdia, me usa para salvar essas pessoas, para que o Evangelho brote daquele coração. A primeira figura aqui, meu querido, então, é o coração duro e as aves do céu. É o caminho, as aves vêm e levam. A segunda figura, o coração alegre e as pedras. Essa ideia do coração alegre e as pedras é interessante. Acontecia de ficar aquela pedra por baixo da terra, e ficava aquele pouquinho de terra. A semente caía, no meio daquele processo de arado, até a pedra continuava por baixo,
alguns especialistas dizem o seguinte, que acontece um fenômeno. E o fenômeno é o seguinte, o sol aquece aquela terra e aquela pedra que está lá embaixo, e ela demora mais tempo para esfriar do que as outras. O que acontece com aquela semente? Ela germina até mais rápido do que as outras que estão até na boa terra. Então, diz que os semeadores, eles já acompanham, eles começam a ver algumas sementes crescerem rápido, às vezes mais rápido que as outras. É aquela coisa que a gente fala do fogo de palha, que parece que é um negócio, a pessoa vem, que uma alegria, que o negócio é isso mesmo, isso é de Jesus, é que eu vou para o céu, Deus está comigo. Fala, nossa, isso aí. Teve casos que eu achei que o cara ia virar pastor até, já saiu pregando para todo mundo, e com a Bíblia na mão, e lia, acontecia, que bênção, a gente fica feliz na vida. Só que olha o que é a figura da pedra que acontece. Então a coisa cresce rápido, e aí ele diz assim, os que estão sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas o que vai acontecer? Com essa planta, ela não tem raiz. Porque quando ela começa a descer, bate na pedra. Ela vai batendo na pedra, não vai, não cria raiz, não se sustenta. Apenas creem por algum tempo. Mas aí vai vir uma coisa, gente, que vai, aí que é o negócio. Aí que a coisa pega. Mas na hora da provação se desviam. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Toda a fé vai ser provada. Sabe uma coisa? Tem gente passando por luta, por dificuldade, não esqueceu de um detalhe. A fé, como uma coisa mais preciosa que Deus te deu, ela tem que ser provada. E uma fé que não é provada, que não custe nada, é uma fé que não vale nada. Ela vai ser provada. E precisa ser provada até para isso, para ver se tem raiz ou não, se o negócio é real ou não. E é nessa hora da provação que a pessoa zoom. Aí a gente, se ele aguentasse mais um pouquinho, a provação passa, gente. A bonança vem depois da tempestade. Deus dá força para a gente enfrentar. É difícil essa hora. A hora da provação você sabe o que acontece. A gente começa a achar, Deus me abandonou, não era nada que eu estava pensando. A gente tem que tomar cuidado com a nossa época. Porque a nossa época tem um evangelho sendo pregado aí, que é o evangelho que o Filho de Deus não passa por provação. É o evangelho que quem aceita Jesus vai ter agora saúde, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Gente, isso não é verdade. Porque vem a provação. E a provação muitas vezes é privação. É privação de dinheiro, é privação de saúde, é tirado muita coisa da gente, e a gente tem que aguentar firme ali. E vou dizer para você, se o problema, eu falei hoje de manhã isso, não é a provação, não é a dificuldade. O diabo pode soprar no seu coração e falar assim, você não é filho de Deus, porque se fosse filho de Deus você não estaria passando por isso, você não está passando por essa dificuldade, você tem alguma coisa errada, você tem um pecado, vai acontecer igual os amigos de Jó, falaram tudo errado, só besteira. O problema não é esse, gente. Os antigos não tinham nenhum problema com a provação, com enfermidade, com dificuldade que eles enfrentavam. A pergunta é uma só. A pessoa vai perseverar? Aí que é o ponto. A preocupação não é com a provação. A preocupação não é o que vai acontecer com a minha vida. A preocupação é se eu vou perseverar até o fim. Porque a Bíblia é clara. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se ele não perseverar, porque não era dos nossos. Então a provação vem, eu vou dizer, gente, tem provação dura, pesada, que vai se intensificando ao longo da sua vida. Você vai enfrentar inimigos, e qual que é o último inimigo? A morte. E quando ela chegar na sua frente, você vai ficar firme, porque aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então não é brincadeira não. Entrar no evangelho, gente, é começar a se preparar para a provação uma atrás da outra, elas vão intensificando. E Deus não dá o frio além daquilo que você pode suportar. Porque no começo é uma provação pequenininha, sabe? As minhas primeiras provações, dinheiro faltava no final do mês, um pouquinho, eu já ficava angustiado, já não dormia direito. Depois começa a vir uma enfermidade no filho, aí você já, sabe, umas tribulações que você não entende porque está acontecendo na minha vida. E a gente vê gente perdendo emprego. A gente vê gente perdendo a saúde, a gente vê perdendo um monte de coisa, e não está entendendo que a sua fé está sendo provada. Aguenta firme, porque a Bíblia diz que na hora da provação, o Senhor estará conosco. Não temas, é a palavra mais usada em toda a Bíblia. Não temas, é a palavra mais usada, porque eu estou contigo, eu te fortaleço e te seguro com a minha destra fiel. É na hora da provação que a sua fé está sendo provada. Aguenta firme, porque depois da tempestade vem a bonança.
Deus fortalece. E provação mesmo, entendeu? Coisa difícil. Você vai enfrentar na sua casa, na sua família, na vida pessoal, com seus filhos, no casamento, emprego, desemprego, e luta vem, filho. Luta vem para os filhos, tá? Quando a luta vem para aquele que não é filho, ele blasfema, ele se revolta, ele abandona, ele xinga. É diferente, gente, é diferente. O filho de Deus, ele se quebranta. Ele dobra o joelho, entrega a vida dele mais ainda para Deus. Senhor, a minha vida é tua, toma nas tuas mãos. Minha família é tua, toma nas tuas mãos. É o Senhor que me sustenta, o Senhor é um Deus fiel, eu creio nas tuas promessas e se entrega e me dá força e vai. De repente vem a bonança. Acho que todos vocês já passaram por isso, gente. A gente passa por coisas que a gente nem imagina. Vai vir provação. Vocês novos na fé que entraram há pouco tempo, se preparem, gente. Não assuste quando coisas estranhas começarem a acontecer na sua vida. Sua fé está sendo provada. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas infelizmente muitos que receberam alegres o Evangelho, quando vem a provação, vai embora. Eu não vou julgar não, meu irmão, porque eu não sei de mim não. Né? Eu vi irmão ter provação que eu vou falar para você. Eu não sei se aguentaria. Vou ser sério com você. Entendeu? Camarada perder um filho, entendeu? Enfrentar coisa assim que você fala, eu não sei se no lugar dele, na pele dele, eu aguentaria. Então não vou julgar. Ninguém vai julgar. A gente vai fortalecer uns aos outros, porque amanhã são nós. Falar, ele é filho de Deus mesmo. Porque se ele não fosse filho de Deus, até brinquei hoje de manhã, né? Domingão de manhã, um solão batendo aqui. Eu falei pro pessoal que está aqui de manhã, falei assim, ó, filho, se você não fosse filho de Deus, sabe onde você estaria agora? Estaria lá na beira de uma piscina, tomando uma cachaça, uma caipirinha, nem aí para Deus, entendeu? Domingão, agora você estava lá vendo o Faustão, que hora? Está vendo o Faustão? Já acabou o Faustão. Já veio o Fantástico. Nem aí para Deus. Muito dinheiro no bolso para dar e vender. Porque é isso aí que acontece com aquele que não é filho de Deus. A porção deles é isso, gente, acabou. Então que dá de tudo para eles comer, beber, morrer, cheio de saúde, não, morrer de saúde não dá, né? Mas cheio de dinheiro, né? Porque a porção deles é tudo que eles têm, gente. Nós não. Nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos. Nossa esperança não está aqui, mas em novos céus, na nova terra, onde habita a justiça. A provação vem para nos lembrar disso, para fortalecer nossa fé, para nos fazer olhar para o alto e continuar firme e não desistir. E pedir a misericórdia de Deus, gente. Porque como eu disse, né, eu entro ali naquela santa casa para orar por pessoas, mas eu oro no fundo, e falo, Senhor, eu não sei se aguentaria. Entende? Eu não sei se aguentaria. Eu já tive muitas vezes enterrando filho de membro de igreja, e eu falava, Senhor, fortalece, mas eu mesmo estava ali tremendo por dentro. Entende? Fala, misericórdia de Deus. Então, gente, a aprovação vem para o filho, tá? E às vezes vem uma aprovação tão grande para o outro, e para nós pequenininha, né? Fala assim, meu irmão, é porque sua fé não aguenta. Entendeu? Eu vejo gente que, sabe? Eu falo assim, Deus está permitindo uma aprovação dessa, porque Deus tem uma obra naquela vida, hein? Que Deus está fazendo naquela vida. Fala, rapaz. E a gente tem que ficar preocupado quando não vem nenhuma. A nossa fé não é provada em nada. Nada acontece. Suspeita o negócio aí, viu? Deus trabalha na vida dos filhos. Ele está preparando a gente para a eternidade. Se Deus não está preparando a gente para a eternidade, se a minha vida se resume às coisas desse mundo, Deus não trabalha no meu coração, eu não estou crescendo espiritualmente, se hoje eu não estou mais perto de Cristo do que estive ontem, cuidado, filho. Cuidado. Fique esperto. Porque a primeira provação de verdade que vier na tua vida, você vai desistir. Então, a segunda, meu querido, é aquele fogo de palha. Coração alegre, vieram as provações, já desistiram. Aguenta firme aí, não desiste. O terceiro é muito difícil também, gente. O terceiro, ele não é simbolizado pelos problemas, provações, sofrimentos que vêm sobre a vida da pessoa. É o contrário. É o contrário. A figura aqui, quando Jesus faz a aplicação dessa parábola, é a seguinte: a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites dessa vida e não dão fruto com perfeição. Esse aqui, meu querido, a terra é mesmo, num certo sentido. Ela frutifica sim, e dá raiz, e o negócio cresce. Só que junto com
com o fruto que está crescendo ali, começam a crescer espinhos. E a ideia é que esses espinhos começam a sufocar. São aquelas pessoas que ouviram o Evangelho, sabe? E até passaram pela primeira. Passaram na provação, aguentaram firme. O problema não era a provação. O problema não era a privação. O problema não era a escassez, a doença, a enfermidade, não. O problema é quando a pessoa está... É o contrário. Quando veio a abundância. Você já deve ter visto, quem é velho de igreja aqui sabe. Muitos se afastaram. Não é porque faltou alguma coisa, não. Porque tinha demais. Não é pecado, gente, ficar rico, viu? Pelo amor de Deus. Se você não sabe o que fazer com sua riqueza, deposita aqui todo domingo. Você pode ser cântico, entendeu? O tesoureiro ali sabe, tem um monte de conta para pagar. O problema não é ser rico. O problema não é ter dinheiro. Deus usa e faz coisas maravilhosas, e a riqueza que Deus nos dá é para a nossa bênção, para abençoar a nossa família, para abençoar as pessoas que estão perto da gente. É para ser usado para o reino de Deus de maneira extraordinária. Bênção de Deus. Mas é um momento que você tem que tomar muito cuidado. A Bíblia tem muita exortação, que fala assim, olha, se as vossas riquezas prosperarem, não colocais nela o coração. A Bíblia fala também que nós devemos colocar o nosso coração em Deus que tudo nos dá, para o nosso bem, e não na instabilidade da riqueza, porque vem e vai, viu gente? Vem e vai, viu? Está passando agora um filme no cinema aí, que é aquele que ganhou na loteria. Como é que chama esse filme que está fazendo sucesso aí no cinema? Um filme brasileiro. Como? Ninguém sabe? Até que a sorte nos separe. Isso, 2. Gente, olha, camarada lá, sabe? Eu vi um pedacinho do 1, lutando. Ele era, acho que personal trainer, não sei. Lá tinha um cliente dele, né, paciente, não sei o que fala, né, que ele fazia lá o treinamento. Como é que chama, Beto? Quem faz o personal trainer, ele tem o paciente dele lá, né? O treinador tinha o treinado, né? Ele conseguiu lá um dinheirinho, aí ele passou lá no mercadinho, comprou leite, aí ele chegou em casa, olha bem, o filhinho pequeno, sabe? O leite, aí deu leite pro filhinho, mas aquela coisa, sofrido, ralado, sabe? Dificuldade, trabalhando, a mãe lá cuidando do bebê e tal. E ela fez uma sorte lá na loteria. E aí eles ganham na loteria. Aí aquela festa, aquela alegria. Aí um olha para a cara do outro, bem, nós não vamos mudar, né? Não, até parece. Aí o filme dá um salto assim de uns 15 anos, né? Nossa, eles dois estão largados. Assim. Ela fez umas 30 plásticas no rosto, assim, não é para identificar, né? Ele, são milhões, ganhou dinheiro, aí comprou Ferrari, casa, e fez, e aconteceu aquele negócio todo. Casamento acabou, a vida, a saúde, ele acabou com tudo. E no fim perdeu tudo de novo, né? Porque depois ele vai ser chamado pelo contador dele. Aí o cara fala assim, não é possível que ninguém consegue queimar, não sei, 14 milhões, sei lá quanto que era. Ninguém consegue gastar todo o dinheiro, você consegue. Ele fretou avião para passear com os amigos, fez tudo que, né? Ficou de louco assim, entendeu? Só um seguro de uma Ferrari F40, quanto não era. Ele gastou tudo e miséria de novo no final. Estou dando exemplo, e a estatística, isso aí não tem nada a ver, assim, diretamente com você, né? Você não faz a sorte aqui, eu sei, ninguém aqui faz a sorte, mas se fizer também, bom, depois na conversa. Então, deixa eu falar uma coisa para você, né? O que acontece é que é muito difícil. Nós somos seduzidos, gente. Isso também é difícil. Não ter é difícil. Ter muito também não é fácil. Há alguns só, não todos. Já vi muita gente prosperarem e pé no chão. Mas já vi muita gente, você sabe, gente. Primeira coisa que o cara faz, trocar de mulher. Primeira coisa que o cara faz, entendeu? É trocar de mulher. E eu já vi caso do cara que ficou rico, sumiu. Nem isso, né? Então, aí ele começa a fazer um monte de besteira. Sobe na cabeça. Então, eu não estou dizendo aqui, nem é o caso, milionário do dia para a noite, ganha na loteria, não é esse o problema. Os cuidados dessa vida. É tanta preocupação. Às vezes é o dia a dia mesmo. Não, pastor, eu tenho que trabalhar, porque estou preocupado, tenho conta para pagar. O cuidado dessa vida vai sufocando. Ele não confia em Deus. Ele nunca aprende a consagrar parte da sua vida, do seu tempo, dos seus dons, dos seus talentos, dos seus recursos. Ele não aprende a viver isso. Ele está tão preocupado, está tão focado com essas coisas, que ele esquece que Deus dá aos seus filhos enquanto dormem.
que é Deus que abre porta, que é Deus que fecha. Ele confundiu tudo. E o dinheiro se torna o seu Deus. Ele vai abandonando a sua fé. E ele tinha tudo. Você olha assim, já vi casas assim que eu olhei, mas tinha tudo para ser uma benção. Mas não é nada, não deu nada. Tinha fé, olha, estava tudo para dar certo. Mas se perdeu nos cuidados, nas riquezas, nos deleites. E não é pecado riqueza, não é pecado os deleites. A Bíblia fala que Deus ele nos dá para o nosso deleite mesmo. Mas as pessoas, isso sufocou a pessoa de uma tal maneira. Chega domingo, a pessoa não, eu vou para a praia, não vou na igreja. Eu tenho que visitar lá minhas terras. Eu tenho que, sabe, ele tem muitas preocupações que vão tomando o lugar de Deus. E para ganhar mais dinheiro, ele vai deixando Deus de lado. Quando menos percebe, a pessoa já sumiu aquilo do coração, sufocou, morre. Tem um texto que João, ele diz lá na primeira carta de João, o perigo, ele alertando, é uma advertência, ele fala assim, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Concupiscência que é o desejo exagerado de prazer. Ele se entregou aqui de um jeito que se perdeu. Gente, isso é muito fácil acontecer. Esse mundo ilude, encanta, mas é uma mera ilusão. A Bíblia diz que aqueles que buscam a vontade de Deus, o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que busca a Deus, esse permanecerá, esse perseverar. É o coração bom, que recebeu a palavra, estava empolgado, estava caminhando bem, mas os espinhos sufocaram. Eles ouviram, gente, não é terra batida, não é fogo de palha, chegou a brotar, começou a crescer, criou até raízes, mas o sufoco veio de cima para baixo. Assim. Se perdeu, venderam a sua alma, seguiram um caminho sem volta. A Bíblia chega a dizer que aqueles que querem ficar ricos, trazem para si muitos tormentos. É bíblico isso, gente. E não é pecado a gente prosperar não, gente, pelo amor de Deus. Mas cuidado, a Bíblia fala, se as coisas começarem a crescer, se segura. A gente sabe que isso acontece. A gente vê isso todo dia acontecendo. A pessoa se perde. E acha que a felicidade está lá. Perde a fé, perde a esperança, perde os amigos, perde os irmãos, perde a família, perde tudo. É um outro caso grave, que a gente tem que estar tomando muito cuidado. Mas por fim, querido, a Bíblia nos fala do coração que recebeu e deu fruto. Aí esses são os que ouvindo a palavra de coração mesmo, sabe? Coração aberto. São aqueles que ouviram a parábola e não foram embora não, foram atrás. Quero entender isso, quero me aprofundar. É quando a palavra de Deus é semeada no coração e ela é retida. E ela começa a crescer, a se desenvolver, é um processo, ele vai viver todas aquelas etapas, ele vai passar por provações, e ele vai segurar firme em Cristo, o Senhor segura na sua mão, não temas, ele aguenta a provação vem, e depois vem a bonança, e às vezes a bonança vem com abundância, e Deus abençoa, e Deus dá prosperidade, muitas coisas vêm sobre a nossa vida, eu já vi isso acontecer, e ele não se perde, fala, não Senhor, agradeço por essas bênçãos, me ajuda a usar com sabedoria isso, e ele sobrevive a essas provações, e quando menos percebe, ele já está lá maduro, a árvore cresceu, está madura, começa a dar fruto, começa a ser usado por Deus, é aquela pessoa que se engaja na obra de Deus, ele logo quer descobrir o seu dom, o seu talento, ele começa a servir na casa de Deus, ele vai enfrentar provação, ele vai enfrentar abundância, mas ele não vai desistir. Ele começa a ser usado para levar outras pessoas o Evangelho, ele começa a se colocar nas mãos de Deus, ele se engaja na obra, ele consagra seus dons, seus talentos, ele consagra seus recursos a Deus, ele entrou, engajou, as coisas fazem sentido. A gente vê isso acontecer. Há pessoas que o negócio flui. Não quer dizer que essa pessoa não tem provação não, gente. Ela tem, mas ela não desiste, porque tem raiz.
Não quer dizer que essa pessoa não vai ter momentos que Deus vai dar tanto que ele vai ser tentado a se perder. Ele vai sofrer tentação a vida toda. E provação e tentação, e provação e tentação, ele vai. Mas a árvore cresce, dá fruto e não desiste. É uma jornada, gente. Muitos vão ser chamados para essa jornada, mas você sabe, infelizmente, eu tenho que dizer para você, estatisticamente falando, 25%, um quarto. Muitos vão desistir. Eu não sei qual o motivo. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei se seu desafio são as tentações de muitas coisas que estão ocupando cuidados do coração. Muita preocupação com as coisas dessa vida. Parece que vai viver eternamente aqui. Eu não sei se você está passando privação, dificuldades, provação, lutas. Mas eu posso dizer para você, só existe um terreno, um coração, que dão fruto com perseverança. Frutificando com perseverança. Eu quero fechar meus olhos agora com você, quero orar a Deus. Eu queria que o pessoal do louvor viesse à frente e um daqueles cânticos, a gente canta junto, encerra junto aqui, cantando um cântico ao Senhor. Conversa com o pessoal do louvor, a gente fecha junto aqui. Enquanto nós oramos, colocamos nas mãos de Deus a nossa vida. E eu não sei o que você está vivendo. Não sei se é privação, se é abundância, se é bonança demais. Eu não sei. Mas coloque nas mãos de Deus, peça a misericórdia de Deus para a sua vida, para que você não desista, você persevere. Deus está com você, não vai desistir de você. O Senhor te segura com a mão forte dEle. Aguenta, que depois da tempestade vem a bonança. Ore por aquelas pessoas que estão desistindo. A gente às vezes vê, quem sabe é um filho que está voltando atrás, é um ente querido, é um parente, é uma pessoa que está tentando levar o evangelho, é chão duro. A nossa luta é espiritual, gente. Vamos orar, vamos colocar nas mãos de Deus a nossa vida. Ó Pai bendito, nós estamos aqui essa noite, rogando a Tua misericórdia, Senhor. Quem somos nós, ó Pai? Ó Deus, as provações vêm, Senhor. E às vezes nós achamos que são impossíveis. São monstros enormes, Senhor, que querem nos engolir. São muros altos demais para vencermos, superarmos. Ó Deus, eu imploro em nome de Jesus, Senhor. Se tem alguém aqui essa noite enfrentando uma grande provação, ó Pai, segura firme nesta mão, ó Deus. Que ele possa ouvir a voz do Senhor dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Porque depois da provação vem a bonança, depois da tempestade o Senhor vem, ó Deus. E traz paz, traz ânimo, traz força, Senhor. Tudo passa, Senhor. Até as provações passam nessa vida. Se tem alguém aqui, ó Pai, que está cheio de cuidados no coração, iludido com as riquezas, com os deleites dessa vida, em nome de Jesus, abre esses olhos, ó Deus, antes que seja tarde demais, Senhor. Porque, ó Pai querido, muitos se perderam, foi nesse caminho, Senhor. Se sufocaram, Senhor, com tantas coisas, e se esqueceram do que é mais importante. Ó Pai querido, como Maria que se assentou aos pés de Jesus, Senhor. Marta que estava ocupada com tantas coisas. Muitos estão assim, ó Pai, afadigados, correndo, iludidos com essa vida, com esse mundo, Senhor. Não estão percebendo que a sua fé está sufocando. A semente está, ó Deus, secando. Ó Deus, volta o nosso coração para Ti, Senhor. Traz-nos de volta, ó Deus. E não deixe que venhamos a nos perder, Senhor. E, ó Pai querido, eu oro para que todos os corações aqui, ó Deus, brotem. Que a Tua palavra dê fruto. Que eles enfrentem as lutas. Que eles vivam, Senhor, e usufruam das bênçãos que o Senhor nos dá nessa vida, mas não venham se perder nelas. Mas possam dar frutos para Ti, frutificando com perseverança, Senhor. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.